Lucas capítulo 14, verso 16 a 35. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se, dizendo-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: saí depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: saí pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que depois de haver postos os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que veio contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal se degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-o fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Minhas perguntas para você são estas: você tem compromisso com o reino de Deus? O reino de Deus é mais importante para você do que as suas ocupações? O reino de Deus é mais importante ao ponto de aborrecer a sua mãe, pai, esposa, filhos e até mesmo a sua própria vida? Jesus disse no verso 33, no capítulo 14 de Lucas: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Essa renúncia se refere ao amor às coisas do mundo que podem vir a te afastar de Deus. Entenda o seguinte: se essas coisas te ocupam por meio das obras da carne e te enfraquecem espiritualmente, porque você dá mais atenção a elas do que a sua comunhão com Deus, entenda que o diabo irá se aproveitar dessa e qualquer brecha para você se alienar em um ritmo de hábitos e pensamentos negativos. Porque se as suas ocupações e relacionamentos te afastam de Deus por meio das obras da carne, que estão descritas em Gálatas capítulo 5, versos 19, 20 e 21, você está amando mais o que há no mundo do que a Deus. Em 1 João capítulo 2, verso 15 ao 20 está escrito: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Entenda a ordem sequencial de como tudo deve ser. Em Lucas capítulo 10, verso 27 está escrito: respondeu-lhe ele: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Note que primeiramente
veio Deus, em seguida o teu próximo, como a ti mesmo. Entenda uma coisa, quando você coloca as coisas e o teu próximo em primeiro lugar, você está colocando a sua confiança em coisas que perecem. A palavra de Deus diz em Jeremias 17:5: Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Também está escrito em 1 João 2, verso 17: E o mundo passa, e a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Me responde, quais têm sido as suas prioridades? Sua profissão, esposa, namorada, seus filhos, faculdade, estudos? Entenda que Deus quer que você cuide de cada área da sua vida, sim, mas não de acordo com o que você acredita ser o melhor. A palavra de Deus nos ensina em Mateus 6, verso 33: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então entenda que você não deve dar prioridade ao ser humano e aos seus afazeres cotidianos, porque se isso te impede de ir primeiramente a Deus, você está negligenciando o trono da graça de Deus e a sua comunhão com o Criador. Digo e repito novamente, nos livros de Lucas, capítulo 14, verso 26 ao 27 está escrito: Se alguém vier a mim e não aborrecer ao seu pai, e mãe e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Você sabe o porquê disso? Em Mateus capítulo 16, verso 25 está escrito: Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Entenda que o Evangelho é renúncia. Quando você dá maior importância e ocupa o seu tempo com as coisas desse mundo, você estará querendo salvar a sua vida, querendo viver o que todo mundo vive. Você irá seguir rumo a um caminho que provavelmente conduzirá a ocupar a sua mente com coisas que te induzirão a se alienar por meio das obras da carne. E isso é tudo que o diabo precisa para conseguir dominar a tua mente, principalmente se essas coisas te levarem a pecar. Se os teus relacionamentos te levam a cometer imoralidade sexual, isso irá te matar, irá matar teu espírito, e fará a sua carne se sobressair ao teu espírito. E a palavra de Deus nos ensina em Romanos, capítulo 8, versos 5 ao 8. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Entende uma coisa, o diabo ele é astuto. Vai fazer você pensar que essas coisas não irão afetar a sua comunhão com Deus. E a única maneira de você ter certeza disso é não estar em dúvida referente à sua comunhão com Deus. Ou seja, a fé genuína que te possibilita enxergar com clareza que Deus está te guiando. E isso vem por meio de uma vida de oração constante e leitura da palavra de Deus. Então pare de brincar com o diabo. Está escrito em 1 Pedro 5, verso 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, bramando como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Entenda que basta uma pequena brecha para que ele te induza a agregar outros pecados na sua vida. Basta somente você se esfriar espiritualmente. Você sabe por que as pessoas sofrem? Porque elas não têm a ousadia para dizer não ao pecado. E dizer não ao pecado muitas vezes é dizer não para as pessoas que você não quer magoar. Mas me diga, quem você prefere? Jesus disse o seguinte aos discípulos que estavam abandonando ele. Isso nós podemos ler em João capítulo 6, versos 66 ao 68. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou aos 12: Vós também desejais ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor,
para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Entenda que Deus nos deu um espírito de ousadia. Isso nós podemos ler em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Porquanto Deus não nos concedeu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E somente você nutrindo a sua alma com o Espírito Santo de Deus, você vai ter essa ousadia para enfrentar tudo e todos. Pode se levantar qual tempestade for na sua vida. Se Jesus está no barco com você, olhe para Ele, não para a tempestade. Ele te levará em segurança até o destino. Mas isso requer uma vida de oração diária e meditação na palavra de Deus, para que você possa entender a boa e perfeita vontade de Deus, como está escrito em Romanos, capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus te abençoe. Fique na paz.